pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação, comenta o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz aqui nos vídeos e nas nossas lives e claro, compartilha esse canal com seus amigos se você gostar do conteúdo, já estamos com quase 28.400 inscritos, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Então reforçando o convite, se você é novo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa eu arrumar aqui meu acessório, minha correntinha. Te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, assim como todos os outros, é um oferecimento da Esportes da Sorte, a casa de apostas que aposta no Grêmio. O link da descrição vai estar aqui embaixo, tá? Então, você termina de ver o vídeo, vai aqui embaixo na descrição, faz teu cadastro, que na quarta-feira já tem jogo de novo do Brasileirão, amanhã tem playoff da Sul-Americana, então já vai dar para fazer bastante fezinha lá, bastante palpite. Você vai poder dar na Esportes da Sorte, mas já faz o teu cadastro agora, faz o depósito, te garante e também ajuda a gente, tá? Vamos lá, vamos falar sobre Martin Braithwaite. Você escolhe a pronúncia aí, se quer falar Braithwaite, se quer falar Braithwaite, enfim. Martin Braithwaite, 33 anos, jogador dinamarquês de 1,77 m, que está na mira do Grêmio. O técnico Renato Portaluppi, em entrevista depois da vitória contra a equipe do Vitória, perdão da redundância, no último domingo, falou aí em entrevista coletiva que vinha uma contratação surpreendente. E pelas informações de bastidores que a gente está conseguindo colher, tudo indica que é de fato o Martin Braithwaite, esse jogador que é o grande alvo do Grêmio para essa janela do meio do ano. Então a gente está falando aqui, a gente vai fazer um vídeo, na verdade, aqui, explicando para vocês como joga esse jogador, ponto forte, ponto fraco. A gente já fez sobre os outros reforços que o Grêmio contratou nessa janela. Depois você vai lá e vê também que ficou bem legal o conteúdo. Então a gente vai falar agora sobre o Braithwaite. Bom, vamos lá. Jogador de 33 anos, 1,77 m de altura, perna preferencial destro, tá? É um jogador que chuta com a perna direita, embora que alguns sites de estatísticas coloquem ele como ambidestro, mas a gente vai trazer em números aqui que de fato ele é destro, tá? Temporada 23-24, atuando pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, pelo Espanyol, que é o rival do Barcelona lá na Catalunha, que era o melhor time do campeonato. Importante dizer isso, não era um time mediano, era o melhor time do campeonato. Foi um time que conseguiu subir de divisão e ele teve 45 jogos entre Copa do Rei, playoff de segunda divisão e a temporada regular, digamos assim, da segunda divisão. Foram 45 jogos, 22 gols e 3 assistências. O jogador que na carreira tem 552 jogos, 137 gols, 25 assistências. Então é um jogador que a gente percebe que não tem um número absurdo de gols marcados na carreira, mas é um jogador que tem aí um número relativamente ok para um centroavante de segundo, terceiro patamar do futebol europeu, tá? Pegando aqui e vou colocar aqui para vocês, primeiramente eu vou falar do raio-x dos gols, tá? Que é o seguinte, para entender exatamente como é o estilo de jogo desse atleta, a gente vai dividir aqui em duas partes. Primeiro, o raio-x dos gols, ou seja, quantos gols ele fez de perna direita, de cabeça, de perna esquerda, e depois, eu vou botar até um mapa aqui, a gente vai falar do local dos gols, aonde esse jogador costuma marcar. Então o raio-x dos gols, dos 22 gols que ele teve nessa temporada, ele teve 1 de perna esquerda, 4 de cabeça e 17 de perna direita. Então, preferencialmente um jogador que finaliza com a perna direita. E o local dos gols, que está aparecendo em algum lugar aqui embaixo aqui, o local dos gols, tá? Foram 10 dentro da grande área, 7 de pênalti, 4 dentro da pequena área, como centroavante, 9 mesmo, e 1 de falta. Ou seja, é um jogador que a gente já percebe aqui que o habitat dele é a grande área. O que a gente pode estabelecer aqui como estatística, tá? Para a gente também ter uma maior noção do que esse jogador pode entregar. Ele tem uma média de 2,8 chutes por jogo, esses são dados da última temporada atuando pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, 2,8 chutes por jogo e 0,6 chutes de média a gol por jogo, tá? Então não é um jogador que finaliza muito para a posição dele. Porém, ele tem um número bem interessante, uma taxa de conversão em gols de 20%, ou seja, a cada 10 chances que ele tem, 2 ele guarda lá dentro, tá? Pra gente pegar um efeito de comparação, o Pedro, que é o centroavante do Flamengo, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, ele tem uma média, com porcentagem de conversão de gols de 22%. Então são números parecidos, é claro que são contextos completamente diferentes, mas até pra gente entender exatamente o patamar dele que esse jogador chegaria no futebol brasileiro, tá? Então, agora falando de pontos fortes e fracos, e até tem aí
alguns vídeos passando em algum lugar aqui da tela também. O que a gente pode estabelecer de ponto forte? É um jogador que se posiciona muito bem dentro da área, um jogador que tem uma boa capacidade de posicionamento para entender onde a bola vai chegar para fazer o gol. Ele tem uma boa capacidade de finalização, como eu falei, tem 20% de conversão em gols, é uma média totalmente normal para centroavantes aqui do futebol brasileiro também, e ele tem uma boa capacidade de desmarque, ou seja, um jogador que dentro da grande área, ele consegue enganar o zagueiro, consegue enganar a linha defensiva, um jogador que é um centroavante, tá? Até o mapa de calor dele pode colocar como um campo muito bem preenchido, mas é um jogador que tem dificuldade quando a bola vai fora da área. Ele não é um jogador extremamente inteligente, não é um jogador extremamente técnico, o refino técnico dele é até um dos pontos fracos, ele não é um jogador muito habilidoso. Se você for pegar os vídeos como está passando aí, os gols que ele marca, não é nada muito absurdo, tá? Mas é um jogador que tem dentro da área a sua principal característica. Dentro do elenco do Grêmio, é um jogador que até, ouçam bem o que eu vou dizer, tá? É um jogador que tem características parecidas com o JP Galvão, não no sentido de qualidade, mas no sentido de entender o perfil do jogador. Por quê? É um jogador que a gente não sabe exatamente se ele é um centroavante 9, a gente não sabe se ele é um segundo atacante, que vem de trás para finalizar dentro da grande área, a gente não sabe se ele é um jogador que pode jogar pelos lados do campo, porque se jogar dos lados do campo vai mudar muito a característica do time, ele não é um ponta, definitivamente não é um ponta, mas é um jogador que consegue fazer pelo menos de 2 a 3 funções. Entra muito bem naquele perfil que o Antônio Brum falou em entrevista coletiva, que o Grêmio quer um jogador que possa fazer mais de uma função, jogar de 9, jogar de segundo atacante, eventualmente até de 10, mas é um jogador que tem uma característica de pode fazer várias coisas. Agora, se você for olhar e perguntar qual é a posição específica do Bright White, as pessoas não têm muita dificuldade de responder, porque é um jogador que pode fazer várias funções, mas efetivamente não tem uma função carimbada para ele. Como eu disse, principal característica do Bright White, jogador de grande área, que tem uma boa capacidade de finalização e dentro da área ele é inteligente para se desmarcar. Agora, fora da área, não peçam muita participação, não peçam muita capacidade de articular jogo, como o Diego Costa faz, por exemplo, de sair da grande área, de fazer 1-2, de tabelar, de correr nas costas da zaga. Ele não é esse jogador com esse perfil. É um jogador um pouco diferente, um jogador um pouco mais paradinho, dentro da grande área consegue fazer, mas é um jogador que precisa que a bola chegue até ele. Não é um jogador, como eu disse, que vai fazer que nem o Diego Costa faz, que o Luis Soares fazia no passado, de vir buscar, de buscar espaço, de... Não é definitivamente esse perfil de jogador. É um jogador que talvez se beneficie com cruzamentos de meia altura, cruzamentos rasteiros, para se antecipar aos zagueiros. É um jogador que pode ser muito interessante. Mas é um perfil bastante diferente dos centroavantes que o Grêmio tem hoje, tanto o Arezzo quanto o Diego Costa. É um perfil diferente, o Grêmio aparentemente está tentando entregar repertório de jogadores para o Renato, ou seja, quer um centroavante desse tipo? É esse. Quer um centroavante daquele tipo? É esse. Quer um centroavante que possa fazer as duas coisas? Aí entra o Bright White, tá? Trazendo até, antes de terminar o vídeo, uns detalhezinhos aí da negociação. O Grêmio ofereceu um contrato de 18 meses para ele, né, 17 meses, 1 ano e meio, até dezembro de 2025, para ser o maior salário do elenco. Não tenho números exatos, não sei os números exatos, as pessoas que a gente conversa não querem dizer exatamente quanto que o Grêmio está oferecendo para esse jogador, mas naturalmente é um salário que vai sim ser colocado entre o maior do elenco, tá? Hoje o maior salário do elenco do Grêmio é o do Pavon, que beira R$900 mil. O do Diego Costa pode passar isso de acordo com metas, mas não é um valor fixo, né? Fixo do Diego Costa é 750 mil. Então é um jogador que vai chegar com um bom cartaz, tem 2 Copas do Mundo no currículo, 18 e 22 pela seleção dinamarquesa, tem uma Eurocopa, inclusive neste ano estava jogando as eliminatórias da Euro com a seleção dinamarquesa. É um jogador que tem muito cartaz, tem muita experiência, tem um currículo invejável, jogou no Barcelona, jogou na seleção dinamarquesa por muito tempo, são quase 70 jogos pela seleção dinamarquesa, mas é um atleta que a gente tem muita curiosidade para entender como ele vai funcionar no futebol brasileiro, porque é uma total loteria, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Muita gente fala da questão da adaptação, o Bright White joga 7 anos, pelo menos, no futebol espanhol, então já fala espanhol, problema de idioma não vai ter. Mas é um jogador com uma contratação bastante aleatória do Grêmio, que faz sentido tecnicamente, mas é um modelo de negócio bem arriscado para se fazer. O que você faria? Contrataria o Bright White ou não? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e compartilha. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!